Meu nome é Claudinei, para quem não me conhece. Boa noite a todos. Espero que vocês possam gostar dessa apresentação que nós vamos fazer hoje, dentro de outras apresentações também que nós já fizemos sobre o Grupo Germani e sobre o pensamento do Grupo Germani, para que através desse pensamento nós possamos nos melhorarmos como pessoa e através dessa melhora como pessoa nós possamos também melhorar a nossa relação com as pessoas que estão mais próximas de nós. Então esse é o objetivo principal da existência do nosso grupo e da existência também das palestras e conferências que nós damos, tanto aqui no Japão como no Brasil também. O tema dessa conferência é o fim do mundo. O que vocês acham desse tema? Ao pensar nesse tema, fim do mundo, o que nós podemos imaginar como fim do mundo? Vamos pensar assim, existem vários mundos ao longo de cada vida, de cada história. Existe o mundo também como um todo. Mas o que é o meu mundo? Ou o que gira em torno do meu mundo? E como que eu estou administrando esse mundo? E às vezes nesse mundo que eu estou construindo em torno de mim, da minha pessoa, acontecem determinadas coisas que falam assim, nossa, acabou o mundo para mim. Ou se eu estou construindo um mundo com uma outra pessoa e a gente se decepciona com aquela construção, com aquela relação, e fala, nossa, o mundo acabou para nós. Então, esse tema, fim do mundo, ele é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Então, nós vamos falar aqui desse mundo meu como pessoa, nosso como Grupo Germani, mas também nós podemos também analisar esse mundo como um mundo como um todo. E vamos ver duas formas de enxergar esse fim do mundo. Essa imagem aqui que está colocada para vocês nos mostra uma reação de uma pessoa, ou a nossa própria reação, quando nós vemos que determinado mundo acabou, o fim do mundo acabou. Então isso nos entristece, nos deixa chateado, magoado, e às vezes a gente não consegue enxergar mais nada na nossa frente quando determinado mundo acaba. E nós sabemos que não podemos parar quando esse mundo acaba. Você está construindo lá uma relação com uma pessoa há anos. Às vezes você fala assim, nossa, vamos falar assim, uma relação de casal, ou uma relação de amizade. Nossa, eles já são amigos já há 20 anos. A gente não imagina que vai acabar. A gente não imagina que vai acabar. Nossa, eles estão casados há 25 anos. Eu nem sei quantos anos eu estou casado. Casado desde 92. Faz a conta. Muitos anos, né? 26 anos de casado. Nossa, Claudinei está casado há 26 anos. Esse casamento, ele vai ser eterno. Eu quero que seja eterno. Mas será que é fácil administrar esse mundo? Um mundo onde a raiz ela é profunda, um mundo onde a relação é construída com raízes profundas, é claro que não é qualquer vento que vai derrubar. Mas nós sabemos que tem uns taifu aí, que ele derruba muita coisa. Então, por mais que nós temos raízes profundas de anos de história, nós temos que tomar todo cuidado para que esse fim não chegue e que seja sempre um novo ciclo que se recomeça
em cada período. Então vamos traçar períodos, né? Conclui um período, começa um novo período. E nunca chega a um fim, porque nós somos eternos. E aí nós temos que olhar da seguinte forma. Vamos concluir etapas, períodos, para que nós possamos estar aliviados na nossa relação conosco mesmo e com as outras pessoas. Às vezes você está tão chateado com a sua vida, com a sua situação, com tudo aquilo que você está passando, você quer acabar até com a sua própria vida, com o seu próprio mundo. Acontece, está acontecendo constantemente. Infelizmente, ou sei lá, acho que até mesmo felizmente, as estatísticas não colocam, né? Não se mostra isso nos meios de comunicação, que houve tantos suicídios ao longo do mês. Não tem, né? Isso. Acho que é exatamente para não estimular até. Mas tem estatísticas no Brasil que mostram que o suicídio está cada vez mais aumentando. A gente sabe que no Japão também esse é um índice muito alto no Japão de suicídio. Então as pessoas acabando com o seu próprio mundo. Então chegou o fim, eu quero acabar com ele. Então nós temos que pensar, se eu estou passando por um determinado nível de dificuldade na minha vida, é porque eu estou concluindo um ciclo e vai acontecer um novo ciclo. E aí nós vamos ter essa imagem de alívio, de esperança, de força, enfim. Mas só que nós temos que pensar o seguinte, também tem outro fim do mundo, não é? Quando se fala fim do mundo, o que nós podemos pensar? Apocalipse, lembra alguma coisa, vocês? Quem já ouviu essa palavra, Apocalipse? Já ouviram? Então é interessante essa palavra também, Apocalipse. Também é outro tipo de fim do mundo. Eu quero falar desses dois mundos então hoje. Desse nosso mundo, como indivíduo, como relação. E também do mundo em que é colocado no Apocalipse. Que mundo é esse que vai acabar? Então vamos pensar o seguinte. Para que nós possamos alcançar um ideal, o ideal ele faz sentido na nossa vida. Vamos pensar assim. Todos nós almejamos alcançar um determinado ideal na nossa vida. Mas para que esse ideal possa acontecer, dentro de um período da nossa vida, vamos colocar, eu quero alcançar aquele ideal dentro do caixá que eu estou trabalhando, da empresa que eu estou trabalhando. Eu quero alcançar o ideal dentro da escola que eu estou estudando. Dentro do curso de vida que eu estou levando. Nós sabemos que existe esse período de tempo para alcançar esse ideal. Vamos colocar esse período de tempo como seria um processo primeiro de responsabilidade através da obediência. Nós devemos obediência para determinadas direções que nós recebemos, seja no caixá, na empresa, seja no nosso curso de relação, seja na escola que eu estou estudando. Então esse período de obediência, ele é fundamental. Aí depois que nós passamos por esse período de obediência, vem um período o quê? Da responsabilidade com liberdade. A liberdade, ela não está desassociada ao ideal. Nós vamos associar a liberdade com o ideal. Nossa, esse ideal faz sentido na minha vida, porque eu sou livre para isso, para isso e para isso. Nós queremos ser livres. Por exemplo, nós devemos obrigações no caixá. Nós devemos obrigações na escola. Nós devemos várias obrigações no meio que nós vivemos. Mas quanto mais nós sermos livres no meio que nós estamos vivendo, mais vai dar sentido à nossa vida. Quem quer ser pego no pé todos os dias, todas as horas? Você quer que alguém fique lá pegando no seu pé? Fala, poxa, eu não posso nem respirar, já está ali na minha cola. Quem quer isso? Então, quanto mais livre nós formos, mais sentido nós vamos dar a esse ideal que nós queremos alcançar.
Então nós queremos alcançar um ideal. E o que é o ideal para você? Vai ser diferente, talvez, do ideal que é para mim, para você, para você. O que é o ideal para você? Mas você vai associar esse ideal muito, 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 muito com a liberdade. De você viver o ideal sem liberdade não faz sentido. Então, como alcançar esse ideal? Nós vamos ver que esse ideal tem tudo a ver com o mundo que nós imaginamos. O mundo ideal. O meu mundo ideal como indivíduo. O meu mundo ideal com você. Qual o nosso mundo ideal? Na nossa relação. Mas aí eu conheço aquela pessoa. Você conhece aquela pessoa? Olha, pode olhar para trás. Você conhece? É o meu mundo ideal com aquela pessoa. Aí se você conhece ela? Conhece? O seu mundo ideal com ela é diferente do meu mundo ideal com ela. Porque eu sou diferente de você. Então nós temos mundos ideais. Aí quando acaba esse mundo que nós estamos planejando para construir ideal, acabou. Vai te trazer alegria? Ou tristeza? Então o que nós podemos fazer para construir mundos ideais e nos proporcionar alegrias, alegrias, alegrias? Quantas pessoas estão aqui nessa sala? Se nós construirmos um mundo com cada uma dessas pessoas, com certeza vai ser mundos diferentes. E quanto mais esse mundo for ideal, mais sentido vai fazer para nós. Porque nós somos diferentes. E é claro que nós precisamos o quê? Responsabilidade dentro desse mundo que nós estamos construindo, responsabilidade, não é? Nós vamos ter que obedecer determinadas normas que nós criarmos para construir esse mundo ideal. E depois, é claro, nós temos que ser responsáveis dentro da nossa liberdade, porque eu não quero que você fique pegando toda hora no meu pé. E nem você vai querer. Então a gente vai ser responsável dentro da nossa liberdade para alcançar o ideal do mundo que nós estamos vivendo. Ok? Agora eu quero falar para vocês sobre o mundo apocalíptico. Nós podemos ver de duas formas esse mundo. De uma forma literal e de uma forma simbólica. Vamos ver o que faz mais sentido no mundo, no meu mundo como pessoa, no nosso mundo e no nosso mundo. O que faz mais sentido? Isso ser literal ou simbólico? Muitas coisas, muitas passagens bíblicas, quando nós lemos, nós vemos que muitas coisas elas são simbólicas. Muitas passagens são simbólicas. Nas conferências passadas eu falei muito sobre o significado da árvore. O que significa árvore? É a pessoa. Então, através dos seus frutos, que nós vamos saber que tipo de pessoa que você é. Então, quanto mais nós tivermos bons frutos, mais nós seremos boas árvores. Então nós vemos que a árvore é uma palavra que é muito colocada na Bíblia. O que significa árvore? Significa a pessoa. Jesus se colocou muito na posição de árvore. Eu sou a árvore da vida e vós sois os ramos. Eu sou a oliveira e vós sois os ramos. Então, assim como a Bíblia coloca muitas palavras no sentido simbólico, nós vamos ver esse tema do Apocalipse, que nós vamos ver que existe também muitas palavras que são simbólicas. Essas figuras nos mostram o seguinte: Jesus ali vindo nas nuvens, dá para ver direitinho aí no fundo? Tá? Jesus vindo nas nuvens, a Terra, ou o planeta Terra sendo destruído num fogo. Na outra imagem ali a gente vê as estrelas caindo do céu. Então é uma imagem apocalíptica. Nossa, se for acontecer isso de uma forma literal, não vai sobrar um. Será que é literal? Nós vamos ver que é simbólico. E faz sentido ser simbólico.
Por que seria o ideal, né, de Deus? O ideal de Deus é que eu esteja bem, e depois eu estando bem, eu vou estar bem com as outras pessoas, e aí vamos construir esse mundo de bem. Mas, infelizmente, nós vemos e vimos que os nossos primeiros antepassados, também foi a historinha que eu contei em uma das conferências, de um certo personagem chamado Adão e de uma certa personagem chamada Eva, e que eles tiveram algum tipo de desobediência, e que através dessa desobediência, o que aconteceu? Eles não viveram o ideal que eles esperavam. Você vai casar, você já vai casar ou já casou? Já casou. Já casou. Conheceu a pessoa, planejou, e falou assim, nossa, eu vou viver o ideal com o meu amor. Não foi assim? Então, ou seja, você imaginava um mundo ideal com o seu amor. Aí aconteceu alguns empecilhos no caminho, que tudo desandou, e tudo aquilo que você planejou que fosse ideal, não se tornou ideal. Foi um caos. Dessa relação veio filhos, e os filhos cresceram vendo aquele caos. Pai brigando com a mãe, mãe... Você briga muito com seu marido? Ou mais ou menos? Deixa pra lá, né? Aí aquela briga tal, e os filhos vendo aquela briga, todo aquele ideal que você imaginava de família de perfeita, um doce lar, né? Um ninho aconchegante, as crianças brincando no jardim. Não foi como você imaginava. E o que aconteceu então? Houve uma certa desobediência com o objetivo daquele ideal de você para com ele, ou de você para com ela, que veio as consequências. Vindo essas consequências, o primeiro a ser atingido é a família. Então, você vai ser a primeira a sofrer as consequências, depois ele e depois os filhos. Esse mundo, ninguém está vendo esse mundo. É só quem está lá dentro da casa. Às vezes o caos é tão... Ele vai crescendo de uma forma que os vizinhos começam já a perceber. Depois já é rua, já é vila. Dependendo da fama do casal, já é... Né, os casais famosos já começam a aparecer nas manchetes, né? Ninguém perdoa. Então, aquele mundo que foi idealizado, ele foi dissolvido através de determinadas desobediências, vamos dizer assim. E foi crescendo essas consequências da família, foi, de uma certa forma, para a sociedade, para a nação e para o mundo. E claro que nós podemos ver, isso não é o ideal também que provém de Deus. Não provém esse ideal de Deus, mas Deus também ele não pode interferir na nossa liberdade. Quem imagina que Deus quer que uma família seja destruída? Ele pode interferir na nossa liberdade? Também não. Lá no início da história nós vemos que Deus deu livre-arbítrio para todos nós. Nós podemos fazer o que quiser da nossa vida. Então Deus não pode interferir. Então, o que seria a nossa responsabilidade? Seria a nossa responsabilidade dentro de um trato, naquela relação, cumprir aquela responsabilidade. Então, se eu sou responsável na relação que eu estou tendo com você, eu não mereço uma liberdade? Claro que eu mereço, porque eu estou sendo responsável. Porque através dessa construção, você está mostrando que você é responsável. Se você é responsável, é claro que você quer ser livre. Nós temos que ser assim para com os nossos filhos, aqueles que têm filhos. O filho, quando chega com 18, 19, 20 anos, é claro que ele quer ser muito mais livre, não é? Do que quando é com 14, 10, 9, 8, 7. E se ele não é livre, ele vai ficar triste. Então, se ele está mostrando que ele é responsável, é claro que ele quer ser livre. Então, aqui se cria uma relação dentro do trato que foi feito naquela relação, e aí vai gerar o quê? Um mundo ideal para mim e para você. E nós vamos transferir esse mundo ideal
para os nossos filhos. E os filhos vão ver esse mundo ideal. Mas que mundo ideal é esse? É o mundo que nós estamos construindo, que pode ser diferente do mundo que você construiu com aquela pessoa. É mundo de cada um para com Deus. Então nós vemos na história bíblica, vamos personagens. Esses personagens, não vamos entrar aqui na questão se realmente existiu mesmo, de uma forma literal, ou se está ali só para nos ensinar uma história que nós podemos trazer para nós. Então nós vemos a história lá de Noé. Todos conhecem aqui Noé? A história de Noé? Conhece, né? É uma história famosa, desde criancinha a gente escuta essa história. Que Noé fez lá o barquinho, né? A arca, colocou os animais, colocou o animal sozinho ou casalzinho? Casal, né? E aí depois veio o dilúvio e sobrou só a família de Noé. Noé, ele poderia falar, nossa, nós vamos viver o ideal. Esse ideal, ele foi alcançado por Noé? Para a família de Noé? Foi? Não. Na historinha lá, mostra que algo aconteceu que esse ideal não foi realizado. Aí mostra lá, para resumir rapidinho, Cã, que foi um dos filhos de Noé, que Noé teve 3 filhos, um dos filhos viu maldade no pai e por ver essa maldade criou um problema naquela família. Aí filho se tornou contra o pai, imagina isso. Então todo aquele ideal que foi idealizado por Deus também, como mostra na Bíblia, se nós acreditamos, mas se não acreditamos, vamos pegar isso como exemplo. Todo aquele ideal idealizado por aquele casal, por aquela família, se perdeu por causa de uma falha. Isso acontece com a gente mesmo. Todos vocês estão aqui no Japão, eu não sei o motivo de vocês estarem aqui no Japão, mas pode ser que entre vocês aqui tenha um motivo de falar, não, tinham determinadas pessoas lá na minha vida que eu achei melhor mudar até de país, porque aquilo estava me fazendo mal. Então você idealizou sair daquele mundo e ir para um novo mundo. Vamos pensar, Noé fez isso. Ele saiu do mundo que ele estava vivendo, com aquelas pessoas lá, criando caos, e foi para um mundo novo. E algo aconteceu que esse ideal não foi realizado. Vamos trazer para a nossa vida. Porque Jesus também, será que não existia algo sendo idealizado para um novo mundo? Quando Jesus apareceu ensinando as boas novas. Olha o que Jesus ensinou. Incrível. Muito, na nossa linguagem, muito sugoi. Muito sugoi que Jesus ensinou. Então Jesus idealizava um novo ideal. Mas esse ideal que Jesus veio ensinar também foi o quê? Foi impedido por determinadas pessoas que não gostaram de Jesus e perseguiram ele até a morte. Então isso não acontece só lá na Bíblia, nesses personagens. Acontece na nossa vida também. Quantas vezes os nossos ideais foram interrompidos? Algumas vezes pelas nossas falhas ou pela falha do nosso parceiro. Então, às vezes é interrompido por algum motivo. Ou às vezes o casal está muito bem, aí tem os filhos é um amor. 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 6, 7, 12, 14. A idade delicada. Aí, poxa, tinha tudo para a família ser ideal. Esse filho está dando tanto problema. Acontece a mesma situação lá que Noé. E esse ideal é interrompido. Então aconteceu em algumas histórias bíblicas e acontece na nossa história. E aconteceram também na história dos nossos antepassados. Mas podemos parar? Desistir? Não, a gente não pode parar de existir. Vamos revigorar. Vamos aprender
com algumas interrupções na nossa vida e não desistir. E não interromper a nossa própria vida, o nosso próprio mundo como indivíduo. Porque eu também tenho um mundo entre a minha mente e o meu corpo, na minha relação com Deus. Esse mundo cabe só a mim, a cuidar dele. E cuidando bem desse mundo, eu vou levar esse mundo para uma outra pessoa. Eu estou levando esse mundo para uma outra pessoa. Que tipo de mundo eu estou levando? Um mundo que está mais se aproximando do ideal ou não ideal? Então agora nós estamos aqui no nosso tempo, que é uma interrogação. Nesse tempo nós podemos olhar o nosso mundo, como podemos olhar para o mundo como um grupo, como um casal, como uma família. Como que está o mundo? Então, de que forma nós vamos olhar o Apocalipse no mundo que nós estamos vivendo? Desde o indivíduo até o mundo como um todo. Vamos pensar ali em algumas passagens bíblicas que fala sobre esse fim do mundo, que seriam as profecias. As profecias, a maioria delas é no Apocalipse, que fala sobre os últimos dias. Interessante os últimos dias. Os últimos dias podem nos dar dois sentidos. Um dele é um sentido triste. Acabar. Outro pode ser um sentido de esperança. É os últimos dias de tristeza. Vai começar a esperança, a alegria e a felicidade. Então podemos olhar de duas formas os últimos dias. Por que eu vou olhar só de uma? Podemos olhar de duas formas. Então é exatamente isso que nós vamos ver aqui. Quando a Bíblia fala lá em 2 Pedro 3,12 sobre destruição do céu e da terra, vamos ler. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, quando está escrito lá em Pedro, 2 Pedro, dá a entender que realmente é um sentido literal. Né? Vai ser uma destruição literal da terra, em fogo. Em Eclesiastes e Salmos, olha que interessante, como Deus, porque Deus criou a terra e para que Ele criou a terra? Olha lá em Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Salmos. Edificou o seu santuário como os altos palácios, como a terra, que fundou para sempre. Então, existem passagens bíblicas também que mostram que a terra foi criada para sempre. Então nós vamos ver o que significa então essa destruição pelo fogo, o julgamento pelo fogo. Aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Lá em Malaquias, olha só que interessante, Malaquias, ele dá profecia para a vinda de Jesus. Que Malaquias, que é o Antigo Testamento, mostra que na época de Jesus também eram os últimos dias, o fim dos tempos. Malaquias é considerado para nós como se fosse Apocalipse. Olha o que Malaquias diz: porque eis aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará. Os abrasará significa fogo. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Então a gente vê a destruição pelo fogo, tanto em 2 Pedro, que é uma profecia para os nossos tempos, como Malaquias, que era profecia para o tempo de Jesus. Agora nós vamos ver o significado da palavra fogo. Fogo, gente, é palavra. Quem duvida que a palavra é fogo? A palavra é fogo. Podemos destruir alguém pela palavra? Nós não podemos destruir uma relação com a palavra?
Nós não podemos destruir o mundo que nós estamos construindo com a palavra. Incrível o poder da palavra. Ela tem o poder de construir, mas também ela tem o poder de destruir. A palavra é fogo. Mas quando a palavra sai de um coração aquecido, ela aquece, não é? Ela aquece. Você pode dar vida com a palavra. A pessoa está fria lá. Quando a pessoa está morrendo, ela vai esfriando, não vai? Vai esfriando quando a pessoa está morrendo. Aí você vai com a palavra, você aquece, a pessoa passa a ter vida. Então a gente pode usar a palavra para duas coisas. Para destruir como para construir. Para matar ou para dar vida. Então a palavra, ela é fogo. E tem várias passagens bíblicas. Aqui nós colocamos só 5 para dar exemplo que a palavra, ela é fogo, representa fogo. Vamos lá. Em Lucas, vim lançar fogo na terra e que mais quero, se já está aceso. Palavras de Jesus. Vim lançar fogo na terra. Jesus colocou fogo literal em algum lugar? Alguma passagem bíblica mostra isso? Que Jesus colocou fogo nos lugares? Não. O que mais Jesus fez foi dar palavra de vida. Jeremias, porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra, ou seja, a palavra é como um martelo, ela tem poder de destruir. Ela tem poder de destruir uma pessoa, ela tem poder de destruir uma relação, ela tem poder de destruir um mundo. A palavra. Vamos pegar esses representantes das nações, né? Das nações principais no mundo, Estados Unidos, Rússia, China. Através da palavra deles, eles não podem criar um caos representando as suas nações. É a palavra. João, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. João já mostra o quê? O fim dos tempos. Dos nossos tempos. Jesus diz, quem rejeitar a minha palavra? Então a palavra de Jesus era a palavra para dar vida. Quem rejeitar a palavra de Jesus, o que acontece? Vai ficar sem vida. Né? Quem rejeitar a palavra de Jesus vai ficar sem vida. Você ficando sem vida, o mundo vai acabar para você. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então o julgamento pelo fogo, o julgamento pela palavra. Não fogo literal. Tessalonicenses. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Quando você fala, né? Está saindo um assopro quando você está falando. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isaías, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca. Onde é a vara da boca? Qual é a vara da boca? Mostra a língua aí. A língua é a vara da boca. E ferirá a terra com a vara de sua boca. Com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Olha que interessante. Com os sopros dos seus lábios matará o ímpio. Então a palavra é para construir, para edificar e não para destruir. Então, quando fala que o fim do mundo virá em fogo, é através da palavra destruir o mundo não ideal, o mundo mau. Se eu estou construindo um mundo com você e alguém quer destruir esse mundo, como que a pessoa vai destruir esse mundo? Claro que ela pode matar fisicamente a gente, mas ela vai querer destruir com a palavra. A famosa, começa com F, vamos ver quem acerta. Famosa, você gosta muito de...
A famosa fofoca. A fofoca vem o quê? Para destruir. Para destruir o indivíduo, para destruir o casal, para destruir a família. O Apocalipse fala que o fim do mundo vai vir através do fogo. Então, fogo nós vimos que significa o quê? Palavra. A palavra é fogo, viu? Pense 2, 3 vezes, 10 vezes antes de falar. Depois que você falou, não tem mais como voltar. É como você atirar uma flecha. Quando eu soltei do arco, já era. Não adianta, não vai voltar mais pro arco. A partir do momento que eu falei e eu ofendi, não tem mais como voltar, tem? Não tem mais. Depois que soltou, já era. Pode causar uma destruição. Aí você vai, tenta, remediar a situação. Você faz 1000 coisas. Depois você termina a 1000ª coisa, a pessoa fala, mas você falou aquilo, né? Só volta lá. Aí depois você faz mais 1000. Depois de novo, a pessoa fala, mas você falou aquilo, né? Você falou 1000 coisas boas, só falou uma ruim. Você falou 1000 coisas boas, mas a pessoa vai lembrar só da ruim. Cruel a palavra. Que triste. Em vez das pessoas lembrar das 2000 que foi falado, elas vai lembrar só de uma. Então agora nós vamos ver o quê? Que mostra também no Apocalipse. No Apocalipse nos relata que o Senhor vai vir sobre nuvem. Será que nuvem também é literal? Nós vimos que fogo não é literal. Não é literal mesmo. Deus não vai destruir a terra, literalmente. Agora nuvem. Jesus vai vir nas nuvens. Literal. Às vezes chove aqui no centro de Ueda. No bairro está chovendo? Às vezes não. Nossa, está chovendo aqui no centro e esse lá no bairro não está chovendo. Então, nuvem literal. A nuvem que eu estou vendo aqui, será que lá na outra cidade, lá na cidade de Hiroshima, a pessoa está vendo essa nuvem? Está vendo? Não, uma nuvem literal não. E lá no Brasil vai estar vendo essa mesma nuvem? Também não. Então, já adolescentes, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então vai ver sobre nuvens. Então, gente, a maioria dos cristãos acredita que vai vir numa nuvem literal. A maioria dos cristãos acredita que é fogo literal. Vamos ver o significado de nuvem. O que é nuvem literal? Vamos lá. Vem as precipitações da água, vem escoamento superficial, desce, vai para o rio, para o mar, vem a evapotranspiração. Isso forma o quê? Nuvem. Essa é a nuvem literal que é formada através da evaporização. Literal. Então nós vemos que para acontecer a nuvem literal é necessário a água. Quando a água, não tem como formar nuvem se não for através do vapor da água. Vamos ver agora aqui em Apocalipse o que significa água, para nós entendermos o que representa nuvem. Lá em Apocalipse. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então está nos dando a entender que água representa esses tipos de pessoas.
eu vou perguntar para vocês, pergunta é ideal? Como todo, nações contra nações, egoísmo, guerras, existem guerras até hoje, fome, pobreza. A gente vai no Brasil, quanta tristeza nós vemos no Brasil, em todos os sentidos. Então nós podemos falar que esse mundo é ideal. Mas por que o mundo não é ideal? É por causa das pessoas. Se Deus quiser, o mundo vai ser ideal. Gente, nós temos liberdade e responsabilidade para com as coisas que são feitas. Como eu disse no início, Deus nos deu livre-arbítrio. Então cabe a nós a melhorar o nosso mundo. Deus não quer. Eu não posso falar isso. Deus não quer, por isso que a gente não está se dando bem, viu? É coisa do maligno. Tira minha responsabilidade. Não, é nossa responsabilidade melhorar o nosso mundo. Então, quando fala onde se assenta, essa parte aqui de prostituta eu não gosto de falar muito não, sabia? Porque a gente não sabe da vida de uma prostituta, não é? A gente não pode analisar nada. Então eu não gosto muito dessa parte aqui não. Então vamos pular essa parte. São essas pessoas do mundo que estão criando caos, são as multidões que estão vivendo no egoísmo, está destruindo as pessoas, está criando a pobreza, a miséria. Então, fala que a água, ela simboliza essas pessoas. Essas pessoas o quê? Pessoas não ideais. A água simboliza ela simboliza essas pessoas que nós podemos falar na linguagem teológica, pessoas impuras, pessoas de maldade. Uma pessoa seja muito má. Vocês não acham que ela pode melhorar? Ela pode melhorar. Ela pode melhorar. Então tem pessoas que falam assim, nossa, não acreditava que essa pessoa mudou. Hoje ela é do bem. Então, mesmo uma pessoa muito má, ela pode melhorar. Então nós vemos aqui o seguinte, se essa água, que é pessoas, ela melhora, ela se torna o quê? Ela se purifica. Ela está fazendo maldade, então é uma pessoa impura. Mas se ela se purificar, se ela melhorar, ela vai ficar leve. Nossa, aquela pessoa está fazendo tanta coisa ruim, está pesada aquela pessoa, né? Está pesada. Aí ela se purifica, ela melhora, ela fala, nossa, ficou leve. Nossa, olha para o semblante dela. Nossa, que semblante, né? Leve. Me traz tanta, né? Leveza, me fez bem. Então, mesmo que uma pessoa seja muito ruim, ela pode melhorar. E ela melhorando significa o quê? Que ela está se purificando. Então essa pessoa ruim, ela simboliza água. Cadê? Água. Água impura. A partir do momento que ela vai se purificando, ela vai se tornar o quê? Nuvem. Ficou leve. Porque nuvem não deixou de ser água, mas é uma água evaporada. É uma água que evaporou, mas ela ainda é água. No sentido gasoso. Virou gás. E aí ela vai se juntar todas as moléculas e vai cair de novo em forma de água. Então, quando fala que Jesus virá entre nuvens, não é uma nuvem literal, entre pessoas do bem, pessoas purificadas. Então pode ser qualquer pessoas, desde que se eleve em mente e em coração. Uma pessoa capaz de amar até mesmo o inimigo, até mesmo aquele que está te perseguindo, está falando mal de você. Então Jesus vai vir através dessas pessoas. Então, águas, pessoas purificadas. Essas pessoas eram impuras, elas se arrependeu das falhas dela, se arrependeu, pediu perdão, passou a ser uma pessoa melhor,
e se purificou, se elevou, ficou leve. Então nós vemos que nuvem significa pessoas elevadas em coração. Vamos colocar aqui o coraçãozinho. Né? Pessoas elevadas em coração, em capacidade de amar. Nós temos que elevar a nossa capacidade de amar. Quanto mais nós tivermos capacidade de amar, mais nós seremos leves para as pessoas. Você quer ser um peso para alguém? Não? Você quer ser? Ninguém quer ser um peso para alguém. Nós queremos ser leve. Nossa, como eu gosto de conversar com aquela pessoa, como eu gosto de ficar com aquela pessoa. Porque eu me sinto tão bem. Nossa, eu fico leve. Vamos ser nuvens para as pessoas. Nuvem. Ok? Agora vamos ver sol, lua e estrelas. Porque a Bíblia também nos coloca, lá em Mateus, da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. Nossa, se for literal, não vai sobrar um. Por mais que seja santa essa pessoa. Se for literal. Então nós vamos ver o significado de sol, lua e estrela. Em Gênesis, quando José teve um sonho, tem uma história lá em Gênesis que conta a história de José, que é filho de Jacó. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Olha que interessante, ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas. 11 estrelas. E o pai falou: por acaso veremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti em terra? Mas ele não sonhou com o pai e a mãe, ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas. E isso acontece? Isso aconteceu? Aconteceu. Quem já viu a historinha lá da Bíblia, realmente aconteceu quando José vai para o Egito, e aí vinha a seca, e Jacó manda os filhos lá, e aí depois José pega e abraça todos os irmãos. E o que acontece? Realmente ele se inclina para José. Porque não pensava que José era o filho. Pensava que era o governador lá do Egito. Isso acontece. Então o sonho dele aconteceu. Então quem inclinou para José não foi o sol. Não foi a lua literal. Não foi as estrelas. Foi o pai, a mãe e os irmãos. Então isso nos dá a entender o seguinte. O que é sol, lua e estrela? Gente, pai, mãe e irmãos, pai, mãe e filhos. Então quando fala o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, é o pai, a mãe e os filhos. Vamos colocar o seguinte: quem foi o pai do Antigo Testamento? Moisés. Com as leis mosaicas para ensinar o povo, né? A mãe está no papel ali de ensinar os filhos, as leis mosaicas, o Antigo Testamento. E os filhos eram judeus. Então o sol, que era Moisés, ele perdeu a luz dele perante a luz de Jesus. Realmente se escureceu perante a luz que Jesus trouxe. Jesus trouxe o Evangelho. E quem se tornou os filhos de Jesus foram os cristãos. E aqueles que perseguiram Jesus caíram do firmamento, caíram das suas posições. Então, naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se vier no sentido literal na nuvem, quem não vai acreditar? Até um ateu vai acreditar se vier na nuvem literal. E porque Jesus disse: naquele dia aqueles que estão fazendo maravilhas, vai responder: nunca vos conheci. Porque não vai vir no sentido literal, como está escrito na Bíblia.
Então, muito fácil as pessoas perseguirem. Em Lucas, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, se vier no sentido literal, é claro que as pessoas vão acreditar. Mas nós vimos significado de nuvem e significado de fogo. Então, o que nos quer mostrar essas passagens para o dia de hoje, para a época que nós estamos vivendo? Algum sinal está nos trazendo, já que nós vemos que o fogo não é literal, que a nuvem não é literal, o sol, a lua e as estrelas também não são literais. Então, essa época que nós estamos vivendo, que nós podemos chamar que são épocas dos últimos dias, é uma época de transformação, é uma época de transição. Então, nós temos que captar sinais. Nós podemos ver sinais em várias situações. Basta nós estarmos o quê? Antenados com a nossa vida como pessoa, na nossa história, na nossa vida, na relação que nós estamos tendo, para captar sinais. Às vezes, na relação, você fala assim, nossa, esse sinal não está legal. Mas nós temos que captar sinais. Eu, como pessoa, na minha relação para com você, na minha relação como família, na minha relação como grupo, na minha relação na empresa, captar sinais. São sinais, bons sinais e maus sinais. Então, que sinal é esse que nós lemos na Bíblia para trazer para a nossa realidade? Captar esses sinais. Realmente ocorreu e está ocorrendo grandes transformações, mas se eu não estou conectado, eu não vou entender. Olha aqui que interessante. Na época de Jesus, externamente falando, Deus não preparou um povo externo, que foi o Império Romano? E o Império Romano, ele dominava o mundo. Então Deus estava preparando uma nação interna, que era o povo de Israel, mas uma nação externa era Roma, para levar um cristianismo para o mundo. E isso realmente ocorreu. Não foi de uma forma ideal, porque seria ideal que as pessoas realmente abraçassem Jesus, e Jesus fosse o modelo, mas espiritualmente as pessoas abraçaram Jesus. E o cristianismo, ele começou, quando ele foi aceito em Roma, ele foi para o mundo. Então, na época de Jesus. Agora, nessa época que nós falamos dos últimos dias, do mundo apocalipse, não está havendo uma preparação de uma outra, não houve uma preparação de uma outra nação também? É Roma? Ainda é Roma? Não, não é mais Roma. O que é Roma hoje no mundo? É uma cidade, é uma simples capital. Poder de influência quase zero. Mas qual era o poder de influência de Roma 2000 anos atrás? Era Sugoi. Então, quem tem o maior poder de influência hoje no mundo? USA. Não é? Olha o poder de influência da América no mundo. Falo, nossa, às vezes dá certo uma música ali na América, o mundo todo pega de uma forma que você fica assustado. Mas como? Às vezes tem músicas interessantes no Brasil, músicas interessantes no Japão, mas não sai do país. Quando sai uma, é um acontecimento, mas na América quantas dá certo? Eu estou falando só de música, é filme, e tantas outras coisas. Então aconteceu na América, vai para o mundo. Então isso é um sinal que está ocorrendo outro nível de preparação para o mundo. É um sinal, não é o único sinal. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, esses sinais que nós devemos captar, sabemos que alguma coisa está para acontecer. O nosso amor está crescendo ou está acabando. São sinais. Colocar aqui é o inverno, é história. Vem a primavera. Sinais dos últimos dias nos acontecimentos mundiais. Então, quantas coisas acontecem no mundo, estão acontecendo no mundo? E aí,
chega o verão, que seria o mundo ideal. Então, vamos ver que é uma transformação. Esse mundo ideal também, ele tem que partir primeiro do meu eu. Hoje, gente, nós temos muito mais capacidade de viver como indivíduo uma situação melhor, ideal, do que os nossos antepassados. Estou falando no sentido amplo. Pega 100 anos atrás, eu ia falar 100 gerações. Pega 3 gerações, 4 gerações, 5 gerações atrás, que condições eles tinham de vida? Ah, você pega o avião, vai para o Brasil, leva 20 e poucas horas para chegar até lá, você reclama. E no passado, como que era? Era 40 dias no navio. E quais condições que eram? Então nós vemos que hoje o mundo ele está cada vez mais nos preparando, nós vivemos situações ideais, como pessoa, internamente pelos conhecimentos que nós vamos adquirindo, através de N livros. Estudo hoje está muito próximo de nós. Antigamente você tinha que ir na biblioteca, tinha a Barça, quem lembra da Barça? Não é do seu tempo não, viu? Você tem quantos anos? 22? Então não é do seu tempo. Não é do seu tempo, mas antigamente tinha a Barça, todo mundo, a Barça era um sonho. Quem tinha a Barça tinha que ir na biblioteca, procurar o livro lá. Hoje não, você aperta um botão, tudo aparece. Então as condições que são nos colocadas externamente para a gente viver como pessoas de uma forma ideal. Viu? Eu vou buscar conhecimentos para melhorar o nosso mundo. Viu? Não vai ajudar? Claro que vai ajudar. Nossa, assistir aquela palestra lá, ajudou. Eu li determinado artigo na internet, ajudou. Então, ajudar o meu mundo a ser melhor, para que o nosso mundo seja melhor. E vamos levar esse mundo, pode levar para você? Você conhece ela? Você conhece todo mundo também? Aí a gente vai levar o nosso mundo para ela e depois a gente vai ampliando esse mundo. Então, primeiro tem que começar como indivíduo. O indivíduo tem que crescer. Representar Deus. Gente, é uma responsabilidade nossa. Nós temos que entrar na era do quê? Na era da responsabilidade. Ah, Jesus me ama, Jesus vai me salvar porque eu sou bonzinho. E você não é responsável em nada que você faz. Ah, foi Deus que quis assim. Isso se chama irresponsabilidade. Então, se eu crescer, eu tenho que me tornar um com Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus para com a pessoa que está próxima de mim. A pessoa sentir Deus através de mim. E depois nós vamos levar Deus para aquela pessoa. Então, o ideal, ele está baseado em 3 passos da nossa vida. Primeiro, como indivíduo, eu para com Deus. Depois, eu para com a outra pessoa. E depois nós vamos fazer o quê? Vamos cuidar das coisas que nós temos para que essa alegria seja substancial. O mundo ideal, ele está fundamentado nesses 3 passos. Eu, crescer. Você fala, vai crescer primeiro, menino? Já falou isso para algum menino que estava a fim de ser? Já falou? Às vezes as mulheres falam assim, né? O rapaz está lá em cima da menina, vai crescer primeiro, menino? Quando era adolescente, falava muito assim. Ah, menino, vai crescer primeiro? Vai tirar. A menina está falando para ele, vai crescer. Vai saber cuidar de você primeiro. Não vem trazer problema para mim, não. Aí cresceu, aí sim você vai levar algo. Aí com certeza não vai falar, vai crescer primeiro, não vai falar. Ok? Então, o que seria esse mundo? Eu posso só estar bem fisicamente? Não, eu também tenho que estar bem espiritualmente. É importante eu estar bem internamente. Um homem que é forte, só fisicamente, as mulheres estão aqui, funciona?
Hein? Vai, desce? Não. E para os homens também. Uma mulher só fisicamente funciona? Não. Precisa ter espírito, precisa ter coração, sentimento. Então, é esse mundo ideal que cada um de nós desejamos. Primeiro nós devemos desejar para nós mesmos, eu desejar isso para mim, e depois nós desejamos para nós também, para que nós possamos ter esses dois tipos de crescimento, espiritual e físico. Nos elevar intelectualmente, sentimentalmente e espiritualmente. Esse mundo. Aí você fez o quê? Aquele mundo deixou de existir e um novo mundo passou a existir, porque eu me elevei intelectualmente, sentimentalmente e espiritualmente. Grandes mudanças. Quem viveu aqui? Então, olha só. Gente, isso daqui não é muito tempo, não. Você pega as crianças hoje, né, e fala, nossa, realmente existiu isso? A gente tinha aquelas máquinas de costura. Minha mãe tinha uma máquina de costura, aquela que ficava no pedal. Ficava sentado ali no pé dela. Aí quando ela saía, a gente fazia de carrinho, a gente fazia um monte de coisa com aquela máquina. Então hoje não existe mais aquela máquina. Então quantas transformações ocorreram? Mas que essas transformações estão ocorrendo por acaso? Não é por acaso. Exatamente como quando vai chegando o verão, nós vamos vendo transformações, sinais dos últimos tempos. Essas coisas aqui, elas existiram e estão existindo por quê? É para que nós possamos viver num mundo melhor mesmo. Mas esse mundo melhor, ele precisa de nós estarmos bem internamente, na relação. Porque imagina você fazendo um cruzeiro aqui nesse navio, com aquele inferno no relacionamento. Imagina. Você vai querer jogar o parceiro no mar. Você vê o tubarão passando lá. Então, você externamente parece céu, mas internamente. Andando aqui no Shinkansen. Não sei que carro que é esse daqui. E dentro do carro, aquele inferno, imagina. Então, a transformação, ela está ocorrendo externamente, para nós captarmos os sinais. Mas se não ocorrer essa transformação interna, de indivíduo, da relação, não adianta ter só a parte externa. Outras transformações que nós podemos ver com clareza. A internet, a globalização, os meios de comunicação, intercâmbio cultural. Tudo isso aconteceu a partir de que época? A partir do século XX. Olha que incrível isso. A partir do século XX. Porque exatamente é uma época apocalíptica. Mas não que Jesus vai vir nas nuvens. Ele vai vir através de pessoas elevadas. Então a gente vai sentir o quê? A presença de Deus através dessas pessoas elevadas. Para que através dessas pessoas elevadas nós possamos usufruir de tudo isso que existe no mundo. Então o ser humano, olha como que é o ser humano. Ele está em tamanha busca de coisas materiais. Não para. Vai em busca de coisas materiais. Quer porque quer as coisas materiais. Mas quando tem as coisas materiais, e você vê que do seu lado não estão pessoas ideais, você vai sentir um inferno com as coisas materiais. Então, o mundo ideal, ele não está resumido nas coisas materiais só, mas ele está também, nós estamos convivendo com essas coisas materiais com pessoas ideais. Não, essa pessoa é ideal. Ideal não só externamente, mas ideal internamente. Então eu vou sentir o céu de uma forma substancial através dessas pessoas.
Então, olha que interessante, gente. A importância de nós entendermos o processo de nós enxergarmos o que seria o ideal. Eu coloquei aqui, né? Qual é o nosso ideal? Todos nós temos ideal. Mas vamos colocar aqui também. O que seria o ideal para Deus? O que seria o ideal para Deus? A resposta que nós vamos ter é o mesmo ideal que nós estamos buscando. Deus não quer só que nós venhamos estar bem externamente. Eu tenho certeza absoluta, nada está nos faltando, materialmente falando. Tudo a gente tem. Se você está reclamando de alguma coisa, por algum motivo, pergunta lá para os seus antepassados que viveram situações muito mais difíceis. Então a gente vê o quanto bem nós estamos vivendo nessa época de hoje. Mas esse ideal que Deus está buscando para nós tem tudo a ver também que nós estamos buscando, porque esse ideal, ele tem que ser um ideal interno juntamente com o ideal externo. Um ideal espiritual, um ideal sentimental. Vamos colocar aqui também, através do conhecimento, um ideal intelectual. E aí, juntamente com esse ideal interno, nós vamos viver externamente o ideal. É exatamente isso que Deus quer para nós, interno e externo. Então, quando nós lemos lá em Apocalipse, lá na Bíblia, Apocalipse, como vai ser o fim do mundo, vamos pensar, é o fim do mundo não ideal. Como vai partir esse fim do mundo no ideal? A partir de você. Tirar o que te faz mal na sua mente, no seu coração, no seu espírito, nos seus pensamentos. Tira tudo que faz mal. Tira tudo. Aí você começa a ter ser uma nova pessoa. A partir dessa nova pessoa, está chegando para você o quê? O fim do mundo. O fim do mundo não ideal. Mas depois com uma outra pessoa. O fim do mundo não ideal. E o início de um novo mundo. Então realmente nós estamos vivendo essa época de Apocalipse dessa forma. Não vai ser de uma forma literal. Ok? Agradeço a vocês todos pela paciência, por ter me escutado. E arigatou gozaimashita.